Tudo se inicia quando Paulina chegou à mansão e foi recebida por Lalinha, que a olhou surpresa ao vê-la tão cedo de volta do salão. Com um leve sorriso, Lalinha comentou sobre a mala já no carro e perguntou se ela estava mesmo indo para Acapulco, como havia pedido. Paulina apenas assentiu com a cabeça, mas sem dar uma resposta clara, deixando no ar uma certa dúvida. Na fábrica, Stephanie se aproximou de Rodrigo, ansiosa por notícias de Carlinhos. Ele respondeu que ainda não sabia de nada. Curiosa, ela mudou de assunto e perguntou por Paola, afirmando que em breve ela deve desaparecer de novo. Rodrigo, no entanto, não parecia convencido. Disse que a usurpadora não pediu nada, mas Stephanie insistiu, fazia parte do plano dela. Na mansão, Paulina subiu para o quarto acompanhada de Lalinha. A governanta quis saber se ela realmente desistiu de viajar, já que havia voltado atrás. Paulina respondeu que ainda estava decidindo. Em seguida, perguntou sobre Carlos Daniel. Lalinha contou que ele andava preocupado, acreditando que Paola pudesse estar com Carlinhos, já que os dois tinham uma ligação forte. Enquanto isso, Antônia conversava com Isabel sobre o menino que apareceu no jornal. Ela disse que, se fosse Grumete, poderiam pedir dinheiro em troca dele. Isabel se chocou com a ideia e recusou na hora. Antônia retrucou que, se algo desse errado, o problema cairia sobre ela. Depois, saiu. Carlinhos ouviu tudo e, tentando acalmar Isabel, garantiu que aquele menino procurado não era ele. Na mansão, Lalinha comentou com Paulina que talvez a usurpadora só estivesse esperando a família Bratti oferecer dinheiro para devolver o menino. Paulina refletiu que nesse caso, ela também poderia acabar presa. Mas Lalinha discordou, ela era a verdadeira Paola Bratti. Paulina quis saber se a outra se comportou bem. Lalinha disse que sim, até fez boas ações, mas não foi generosa com ela. Ao final, perguntou sobre o dinheiro prometido, e Paulina assegurou que iria cumprir. Em seguida, foi ver a vovó Piedade. Ao mesmo tempo, Paola chegava à casa de Douglas. Com um sorriso malicioso, ela avisou que estava pronta para sumirem de vez do México. Paulina encontrou Adelina no corredor. A mulher a olhou com raiva, e Paulina, desconcertada, perguntou pela vovó. Adelina respondeu secamente que ela estava no quarto e alertou para que não levasse bebida a ela. Paulina apenas assentiu, sentindo a tensão no ar. Ao entrar no quarto, Paulina encontrou a avó virando o rosto. Emocionada, ela a chamou pelo nome e começou a chorar. Piedade, tocada pela voz e o gesto, reconheceu Paulina e abriu os braços para um abraço apertado, cheio de saudade e carinho. Do outro lado da cidade, Paola trocava beijos com Douglas. Nesse momento, Braulio apareceu e perguntou se deveria tirar algo do carro. Paola respondeu que havia uma mala. Ela também quis saber se podiam devolver o carro dela para casa. Douglas disse que sim, sem problemas. Na casa modesta, Isabel contou a Moacir que Antônia queria dinheiro para devolver Grumete. Ele ficou indignado, dizendo que isso podia acabar com todos na cadeia. Sugeriu esperar mais um pouco, até que a foto do menino saísse no jornal, assim teriam certeza se era mesmo Grumete. Na mansão, vovó Piedade disse estar feliz por ver Paulina de volta. A jovem contou que queria ajudar a encontrar Carlinhos, e comentou que parecia que Paola tinha partido, pois Lalinha disse que ela estava indo para Acapulco. Piedade concluiu que Lalinha deve ter contado tudo, o que fez a outra fugir. Paulina perguntou se mais alguém sabia da verdade. Piedade respondeu que apenas Lalinha e Adelina.
Pediu então que ela continuasse fingindo ser Paola, pelo menos até decidirem o que fazer. Nesse momento, Adelina entrou no quarto, com um olhar desconfiado. Na fábrica, Carlos Daniel falava com Rodrigo e Verônica, aflito com a falta de notícias do filho. Rodrigo levantou a hipótese de sequestro, mas Carlos Daniel ponderou que se fosse o caso, já teriam pedido resgate. Disse ainda que se o menino estivesse vivo, voltaria muito abalado. Verônica tentou acalmá-lo, pedindo que mantivesse a esperança. Adelina mandou Paulina deixar Piedade em paz. Paulina, tentando parecer segura, encenou como Paola, dizendo que não suportava mais aquela casa sufocante. Saiu do quarto rapidamente. Piedade então pediu a Adelina que nunca esquecesse que ela ainda era a senhora da casa e esposa de Carlos Daniel, até que Deus dissesse o contrário. No quarto, Paulina ficou pensativa, tentando entender por que a avó insistia que ela seguisse como Paola. Imaginou que talvez ela soubesse que os irmãos queriam entregá-la à polícia, e com isso, queria protegê-la. Decidida, ela prometeu a si mesma que voltaria a ser Paola Bracho dali em diante. Na fábrica, Carlos Daniel conversava com Leandro sobre o andamento do trabalho. Leandro disse que tudo estava indo bem, mas ao perguntar por Carlinhos, ficou sério. Carlos Daniel contou que ainda não havia notícias. Leandro então disse que iria adiar o casamento até que o menino fosse encontrado, pois queria que a senhora Paola fosse madrinha. Garantiu que todos estavam torcendo por boas notícias. Enquanto isso, Abigail percebeu que Viviana estava tensa e quis saber o motivo. A jovem respondeu, irritada, que estava estressada porque Leandro havia adiado o casamento. Do outro lado, Braulio levava Paola e Douglas até o aeroporto. Paola comentou que se dependesse dela, jamais voltaria ao México. Pediu a Braulio que não esquecesse de levar o carro dela de volta, e riu ao imaginar a reação de todos ao saberem que ela sumiu. Disse a Douglas que agora ficariam juntos e viajariam o mundo. Curiosa, Abigail quis saber por quanto tempo o casamento tinha sido adiado. Viviana explicou que seria por 2 ou 3 meses, o que deixou Abigail aliviada. Mas Viviana se irritou ainda mais, dizendo que já havia contado para todas as amigas e agora ficaria com cara de boba. Afirmou, furiosa, que se encontrasse outro noivo, deixaria Leandro sem pensar 2 vezes. No avião, Braulio observava Paola e Douglas com atenção. Paola, rindo, prometeu fazer Douglas feliz, mas só enquanto ele a proporcionasse momentos bons. Ele, encantado, garantiu que faria exatamente isso. Enquanto isso, Moacir viu o jornal e parou chocado diante da foto de Carlinhos. Reconheceu imediatamente o menino, era Grumete. Logo depois, Isabel apareceu. Moacir correu até ela e mostrou o jornal. Isabel ficou sem reação ao ver a imagem do garoto. Nesse momento, Carlinhos se aproximou e pegou o jornal das mãos dela. Isabel, abalada, disse a Moacir que estava iludida por acreditar que tinha um neto de verdade. Agora sabia que o perderia. Carlinhos ficou olhando fixamente para a própria foto no jornal. Moacir comentou que estavam oferecendo recompensa pelo menino, mas Isabel disse que não queria saber de dinheiro. Mesmo assim, Moacir insistiu que ela precisava levá-lo à polícia. O garoto, assustado, disse que não queria ir embora, mas Moacir explicou que a verdadeira família dele estava procurando por ele. Na mansão, Lisete olhava para Carlos Daniel com olhos esperançosos. Ela disse que queria visitar Carlinhos. Carlos, com ternura, prometeu que em breve a levaria. Nesse instante, Lalinha entrou e anunciou que o jantar estava servido.
Ele então pediu que ela chamasse Paola para se juntar a eles. Lalinha subiu e entrou no quarto. Encontrou Paulina adormecida e a despertou com delicadeza. Paulina, confusa, perguntou o que estava acontecendo. Lalinha explicou que todos a aguardavam para o jantar. Enquanto ela se levantava, Lalinha quis saber se iriam embora juntas, pois não imaginava como suportaria aquela casa sem ela. Paulina sorriu de leve, pensativa, e pediu um momento sozinha. Enquanto isso, Viviana discutia com Leandro. Com raiva, disse que ele nunca deveria ter prometido se casar, já que a fazia se sentir uma tola. Leandro tentou acalmá-la, pedindo que não exagerasse. Mas Viviana disparou que teria sido melhor ter ficado com o marido da Bracho, e afirmou que depois do nascimento do bebê, ele iria procurá-la novamente, e aceitaria tudo. Na sala de estar da mansão, Paulina apareceu. Lisete, animada, comentou que estavam esperando por ela para o jantar. Paulina sorriu, explicou que tinha adormecido, e convidou todos para se dirigirem à mesa. Com um gesto calmo, conduziu a pequena até a sala de jantar. Em outro canto da cidade, Isabel voltava para casa com Carlinhos e Moacir. O menino, preocupado, disse que não queria sair dali. Antes que pudessem conversar mais, Antônia surgiu acusando a irmã de tola. Disse que o garoto estava nos jornais, sendo procurado, e que logo todos acabariam atrás das grades. No meio da tensão, Leandro tentava retomar a conversa com Viviana. Ele perguntou se aquelas palavras eram só por impulso. Mas ela garantiu que falava sério. Disse que ele não iria se casar por causa da senhora Bracho. Leandro tentou demonstrar consideração, e anunciou que o casamento aconteceria em breve. Mas Viviana recusou, dizendo que não tinha cabeça para mais nada naquele momento, e saiu apressada. Durante o jantar, Lisete voltou a falar do amigo desaparecido. Pediu à mãe que a levasse para vê-lo. Paulina prometeu que em breve estariam todos juntos novamente. Stephanie, irônica, duvidou e provocou. Carlos Daniel a repreendeu, mas Paulina quebrou o personagem, dizendo que Lisete era muito jovem para escutar os problemas da família. Pediu que todos fizessem um esforço para aliviar a carga de Carlos Daniel. Ele ficou intrigado com essa postura. A conversa seguiu, e Paulina falou sobre os compromissos da empresa, lembrando que precisavam resolver os empréstimos. Carlos Daniel, desconfiado, perguntou se ela não tinha dito que renunciaria ao cargo. Surpresa, Paulina disfarçou e respondeu que faria isso mais tarde. No fundo, Carlos começou a pensar que quem estava diante dele não era Paola, mas Paulina. Sem dizer muito, Carlos Daniel perdeu o apetite e se levantou da mesa. William aproveitou o momento para pedir que Stephanie se cuidasse por causa do bebê. Paulina desejou que ele cuidasse bem dela, o que soou estranho para os dois, que trocaram olhares confusos. No andar de cima, Vovó Piedade conversava com Chico. Contou que a usurpadora havia retornado. Ele ficou surpreso, achando tudo aquilo inacreditável. Adelina entrou com a bandeja do jantar e percebeu o assunto. Disse que sairia, já que pareciam conversar sobre algo que ela não devia saber. A vovó, impaciente, pediu que ela deixasse de ser rabugenta e revelou que sim, a usurpadora estava de volta. Enquanto isso, Isabel enfrentava Antônia, dizendo que não aceitariam dinheiro nenhum por causa de Grumete. Mas a irmã insistia que ela estava enganada e que iria até a vizinha resolver a situação. Moacir, preocupado, comentou que juntas, aquelas duas não descansariam até arrumar confusão. Em outro ponto, Lalinha conversava com o inspetor.
Disse que talvez fosse embora com sua patroa. O homem, intrigado, perguntou como isso seria possível se o marido dela vivia ali. Lalinha respondeu que para ela, isso já não fazia mais diferença. Estava pensando em abandonar o casamento. Logo depois, Antônia já estava na casa da vizinha, contando que teve uma ideia. Disse que as duas poderiam fazer algo com o garoto. Um plano começava a se formar. Carlos Daniel, sozinho, refletia. Algo em Paola estava diferente demais. Por um instante, pensou que poderia ser Paulina. Mas logo afastou a ideia, se perguntando o que afinal Paola estaria aprontando. Decidido, foi até o quarto da avó. Perguntou se ela não notava algo estranho em Paola. Vovó Piedade respondeu que não. Em seguida, perguntou sobre Carlinhos. Carlos disse que ainda não havia notícias. A avó sorriu com esperança e afirmou que logo tudo voltaria ao seu devido lugar. Lalinha seguiu conversando com o inspetor. Disse que Paola queria ir embora e que não demonstrava nenhum afeto por Carlinhos, já que ele não era seu filho. O inspetor, preocupado, quis saber para onde o menino teria ido. Lalinha sugeriu que ele pode ter ido atrás da outra mulher. Ele perguntou, curioso, quem seria essa outra. Na mansão, Carlos Daniel deixou seu quarto e caminhou decidido até o quarto de Paulina. Ao entrar, encontrou-a parada, surpresa com sua presença. Ele se aproximou, sem dizer uma palavra, e a beijou com intensidade. Se você quer saber o que vem por aí, inscreva-se no canal e deixe seu like.